Olá, meu nome é Caio Lamas, esse aqui é o Midiato Entrevista e hoje eu vou receber o Ivan Paganotti. Vamos falar sobre fake news e as eleições deste ano. Vem com a gente. A tela chegou. Olá, Olá, Caio. Ivan, tudo bom? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio, gente? Tá bom, o áudio tá bom. Beleza. Você só tá um pouco escuro, mas fora isso, Engraçado, né? tá bom o áudio. Melhorou um pouco? A Zana chegou. Um pouquinho. Olha só, o áudio tá bom. Esses momentos iniciais aqui da entrevista, a ideia é conversar um pouquinho assim sobre coisas que você anda assistindo, assim, o que você recomenda sobre documentários, sobre fake news ou filmes, enfim, o que você tem para recomendar para gente? Bem, eu vi o Dilema das Redes faz, acho que algumas semanas, quando estava todo mundo vendo, né, basicamente, pelo Netflix, nesse tema, né? Também nesse tema, eu vi aquele filme polonês de ficção, né, não documentário, que eu estou tentando lembrar Hum, agora, Rede de Ódio, como é que eles traduziram. Eu acho que é Rede de Ódio, alguma coisa meio parecida, assim, porque é muito parecido com o livro da Patrícia Campos Melo, né? Máquina de Ódio, mas se eu não me engano o título tá Rede de Ódio. Se procurar no hum, Netflix por Rede, Polônia, você acha. Esse é um filme ficcional, polonês muito bom, que fala, hum, inspirado em casos que acabaram acontecendo, de um funcionário que começa trabalhando numa empresa de relações públicas e ele meio que vai crescendo, vai ganhando espaço, mobilizando as piores emoções possíveis, né? Os sentimentos mais discriminatórios, mais reacionários, inventando informações. E não vou dar spoiler, mas é uma história bem interessante, vale a pena acompanhar. Assim, eu gosto muito da produção ficcional da Polônia e eles têm, estão acho que numa dos frontes de batalha nessa discussão. E o Dilema das Redes, acho que todo mundo assistiu, né? Uma produção bastante interessante para falar um pouco sobre as redes sociais, de modo geral, né? Se a gente acompanha, se a gente continua ou não, e como que elas funcionam. Para quem é pesquisador, não traz muita novidade, né? Basicamente o que a gente está uhum, vendo lá é o que a bibliografia já nos conta já há 5, 6 anos, né? Mas acho que é uma forma de essas informações chegarem num público um pouco mais amplo. Então, nesse tema do que eu andei acompanhando nos últimos meses, assim, essas são as minhas duas indicações, as duas aí da plataforma do Netflix. E de leitura, uhum. o livro da Patrícia Campos Melo, né, o Máquina de Ódio, um trabalho de jornalismo, né, um livro-reportagem muito bom sobre esse tema. Acho que é uma indicação boa também para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, a partir da reportagem que ela fez, né, sobre como o WhatsApp é usado como um mecanismo de divulgação de conteúdo problemático. E lá não só notícia falsa, mas todos os conteúdos mais problemáticos possíveis acabam chegando nesse bichinho que a gente tem na nossa mão aqui nos nossos celulares. Ah, interessante. Ela trata mais do caso brasileiro ou fala também de outros países? A Patrícia, ela é repórter internacional, né? E ela acaba falando da conexão, porque o caso brasileiro também envolve outros países, né? Tem uma conexão com a Espanha, Hum, né? Com um dos furos que ela deu foi justamente de pegar espanhóis que tinham participado desse mecanismo de divulgação aqui no Brasil, mas ela também conecta com esses outros países em que o WhatsApp também é um elemento problemático. Tem o caso indiano, o que todo mundo conhece, que é o caso norte-americano. Então, vale a pena ler, vale a pena acompanhar. Essa é uma produção que é bastante acessível também, vale aí como um bom presente de Natal para
aquele seu familiar, né? Fica aquele presente meio dica, assim, ó, não sei, né? Pensa aí o que você anda fazendo, né? Nas redes sociais, acho que vale como um presente também. Uma indireta. Pois é, É, uma indireta bastante direta, na verdade. sim. É, é interessante isso da Polônia. Não sabia, não, que a Polônia estava numa frente aí. A Polônia, assim como a Hungria, né, desses países do leste europeu que tem enfrentado um crescimento de um grupo de extrema direita, né, que chega no poder, né, o Partido da Justiça lá, e isso acaba trazendo, obviamente, né, uma resistência da sociedade, né, grupos que tentam resistir a esse crescimento da extrema direita, e há uma conexão, como para nós aqui no Brasil é bastante familiar, entre esse crescimento de grupos da extrema-direita e a produção de conteúdo online, principalmente porque essas eram narrativas que estavam fora da mídia tradicional, né, não conseguiam ter espaço na mídia hegemônica, e uma vez construída essa estrutura, uma vez você construindo grupos no WhatsApp, ou no Facebook, ou em outras plataformas sociais para divulgar esses conteúdos, eles passam a ser meio que capturados e ser direcionados com finalidades eleitorais, para eleger líderes que respondam a esses problemas que são aí supostamente apontados nessas plataformas. Na Polônia, Hungria, são países que infelizmente estão enfrentando essa dificuldade também. Caramba, bem legal. E tem essa ficção aí que você falou, como que chama? Esse é o que eu estou tentando lembrar o título, mas acho que é Redes de Ódio, alguma coisa parecida. Se Tá, puder, daqui a pouco alguém nos comentários aqui já nos ajuda. nos Uma ajude. produção bem recente da Netflix. É da própria Netflix, inclusive, mas se eu não me engano, traduziram como Rede de Ódio ou alguma coisa muito parecida disso. Tá, legal. Vou anotar aqui para depois procurar esse Uhum. encontro. Bom, acho que dá para começar já, tem 9 pessoas, assim, sete. Bom, muito bem, olha só. Então eu queria começar aqui oficialmente nossa entrevista. É, a Rosana falou para alguém pesquisar aí no Pois chat. é, cadê os meus Estamos. fact-checkers? Cadê os meus Cadê? checadores de Cadê? fatos aqui, né? A tradução aqui polonês. Eu ainda não podia até falar, é só seu título no original. Também não sei em polonês, gente. Desculpa aí, meu conhecimento Droga. de leste europeu só vai até a Romênia, né? A Polônia não é o idioma que eu conheço. Pois é. Você está travando um pouquinho. Deixa eu ver se. Não, voltou normal. Voltou? Tá. Bom, então eu queria começar aqui oficialmente nossa entrevista. Esse aqui é o Midiato Entrevista. Midiato Entrevista é uma série de lives que a gente está, que nós do Midiato estamos publicando ao longo desse ano, né? A gente começou nesse período de quarentena. O Midiato é um grupo de pesquisa em estudos de linguagem, mídias e comunicação, da Escola de Comunicações e Artes da USP. E a gente está, a ideia do Midiato Entrevista é fazer uma atividade voltada à divulgação científica. Então é um pouquinho essa ideia de compartilhar alguns dos saberes, algumas das pesquisas que estão no ambiente acadêmico e que muitas vezes ficam exclusivas só para aqueles que fazem parte da universidade, né, de um gueto. Então a ideia aqui é expandir um pouquinho e mostrar e debater temas de interesse, não é, e que tenham relação com a pesquisa acadêmica. Não é? Então sejam muito bem-vindos. Eu sou Caio Lamas. Hoje eu estou com um figurino muito específico e especial em homenagem ao nosso entrevistado. Não é? O Ivan Paganotti eu conheço, na verdade, há bastante tempo, desde o meu mestrado, que eu defendi em 2013. Né? E na época eu fazia parte de outro grupo de pesquisa, o OBCOM, e o Ivan fazia parte já. E ele adora camisas floridas, gente. O Ivan adora. Sempre quando você vai numa reunião, ele tá com a camisa florida, camisa... então, foi uma grande homenagem a ele. Eu queria, então, começar dar a palavra para você, Ivan, você falar um pouquinho. A gente sempre, geralmente, começa com perguntando um pouco da trajetória acadêmica de quem está aqui, né, sendo entrevistado. Então, queria perguntar para você, assim, como que foi essa tua trajetória, da graduação até o doutorado, como que foi isso, assim, resumidamente? Né? Eu sou jornalista formado pela USP, né? Eu entrei lá em 2001. Eu acabei já emendando a minha graduação em jornalismo
com o meu mestrado em Ciências da Comunicação pela USP, porque a Rosana, que é a líder do grupo aqui, ela foi da minha banca de TCC, a minha orientadora de TCC, a Mayra Rodrigues Gomes, que também faz parte do nosso grupo, elas viram meu trabalho, né, nessa banca de TCC e me convidaram, né, para participar do processo seletivo do mestrado, que já ia começar em poucas semanas. Eu tive um tempo meu corrido assim para fazer inscrição, fazer as leituras da bibliografia, pensar um projeto, né, que continuasse a minha pesquisa da graduação. Eu tinha feito um TCC bem acadêmico sobre os trabalhos dos correspondentes internacionais no Brasil, um trabalho bem extenso, e eu acabei escolhendo um desses correspondentes para estudar no mestrado. Era o correspondente Larry Rotter, né, do New York Times, que foi um caso bem polêmico no Brasil. Fez uma reportagem dizendo que o Lula estava bebendo demais, isso tinha virado uma preocupação política nacional. Então a gente resolveu focar especificamente nesse correspondente no meu mestrado, e como ele tratava de um caso de ameaça de expulsão, que felizmente acabou não se concretizando, eu fui também estudando esses mecanismos de constrangimento da imprensa, de cerceamento, de censura, que acabou virando meu tema de pesquisa no doutorado. Então, no doutorado eu fui estudar também ciência da comunicação, também com a Mayra, casos de censura judicial no Brasil depois da abertura democrática. A gente tem muitas pesquisas sobre censura nos períodos autoritários, explícitos. Já tínhamos algumas pesquisas sobre censura também no jornalismo, no teatro, né, desenvolvido pelo pessoal do Obcom, durante os períodos democráticos, entre os nossos períodos autoritários. Então, no começo do século XX, meados do século XX, e eu fui estudar os casos depois de 89, né, depois da Constituição, para analisar como o Supremo Tribunal Federal, o STF, avalia esses processos. Defendi essa minha tese em 2015, ela vai sair ano que vem pela editora Apres. Eu estou esse mês, inclusive, já com meus editores assim cobrando para eu mandar logo a última versão revisada. Eu quis atualizar um capítulozinho com um caso que veio depois do que eu tinha já concluído, o caso da Lei das Biografias, né, que o STF decidiu. Então deve ser lançado esse livro em breve. Daqui a pouco eu volto aqui para encher vocês para fazer lançamento de livro aqui também. Eu sou professor universitário. Atualmente eu dou aula no programa de pós-graduação em comunicação social da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campos, né? Voltei para o ABC, né? A minha área de origem, né? Eu sou de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. E além desse trabalho na pós-graduação, em que eu tenho estudado nos últimos anos, temática da fake news, o seu impacto no jornalismo, em outras formas de comunicação institucional, como se as instituições respondem a críticas, a boatos, a rumores que circulam pelas redes, então, desde checadores até educadores que fazem o chamado letramento midiático, né, o media literacy, até iniciativas legais, né, leis que tentam interferir sobre esse processo, e a pressão do público, né, o caso do Sleeping Giants, acho que é o mais visível aqui no Brasil, para fazer a desmonetização, tirar o dinheiro das plataformas que circulam esses conteúdos falsos. Eu também, como jornalista profissional, atualmente eu sou colaborador do UOL, do site Entendendo Bolsonaro, eu desenvolvi um curso online gratuito junto com o professor Leonardo Sakamoto, da PUC de São Paulo, e o professor Rodrigo Ratier, da Faculdade Casper Libero, chamado Vaza Falciani, um curso que a gente conseguiu um apoio do Facebook para criar, desenvolver. A gente já renovou pelo terceiro ano esse apoio agora, e tem conteúdos para as pessoas que se interessarem, entender como funcionam as redes sociais, como os conteúdos podem circular de uma forma muito positiva por elas, mas também quais são os riscos, o que a gente pode fazer para não se enganar e acabar não enganando as outras pessoas também. Esse é um resumo meio que breve. Sou professor também de educação básica, dou aula no colégio também, mas esse é meio que um resumo da minha experiência. Ah, legal. Gente, esqueci de comentar, né? O Ivan é um popstar, gente. Ele é mesmo popstar do imediato, tá? Trabalhando pro Facebook. É outro nível a coisa, tá? Eu tô aqui, É eu sou um uma, coadjuvante aqui nessa É entrevista. uma, é uma colaboração, como vocês estão vendo pela iluminação precária, pela camisa rasgada, que eu não estou mostrando para vocês o buraco agora no sovaco. A nossa situação, assim, de popstar midiático acadêmico é bastante limitada, né? A gente não tá voando aqui, tem as suas severas limitações. Eu fico só feliz de poder conversar, né? De levar essas experiências, minhas pesquisas para várias plataformas. Então, basicamente, sou facinho. Quando me convidam para conversar, eu venho, eu vou mesmo. Então, a gente acaba falando bastante, conhecendo bastante gente. Sim, sim.
Pensando um pouco sobre... Bom, você estudou a censura no seu doutorado, não é? A censura depois de 89, né? Você acha que tem alguma conexão entre esse estudo e as fake news? Como que você acabou chegando nas fake news, assim? Eu acabei chegando nas fake news porque uma das primeiras respostas, né, lá em 2016, que começaram a ser apontadas para o problema das notícias falsas, era cadeia neles, né? Vamos investigar quem produz esse conteúdo e prender essas pessoas, quem passa para frente, vamos punir, vamos criar leis novas para impedir que essa informação circule, vamos tentar regular as plataformas. E como eu tinha estudado regulação de mídias, né, eu fiz um pós-doc, acabei não falando também, fiz um doutorado de sanduíche na Universidade do Minho durante o meu doutorado, estudando regulação de mídia, né, como você pode criar regras para o melhor funcionamento de diferentes meios de comunicação. A gente não tem muita regulação aqui no Brasil, as nossas leis são antigas, elas têm muitos buracos, tem alguns segmentos que não têm regulação muito específica, né, principalmente jornalismo, por exemplo, depois do fim da lei da imprensa, né, derrubada como inconstitucional pelo STF, mas internacionalmente tem alguns países que têm uma experiência grande de regulação, criar regras, normas para os meios de comunicação. Então, como eu tinha estudado isso no meu doutorado, e a gente tem alguns bons exemplos de regulação de mídia, mas tem também alguns perigos bastante grandes, né? E um dos maiores riscos, os primeiros países que foram dar uma resposta legal para essa preocupação, esse medo com as notícias falsas, como o caso da Malásia, por exemplo, que criou uma lei lá já atrás, em 2017, né, para combater as notícias falsas, e foi uma tragédia, porque acabou abrindo espaço para a censura assim entrar na vida das pessoas, deu uma capilaridade muito grande para esse tipo de controle e proibição. Porque basicamente qualquer pessoa que postasse uma informação nas redes sociais que a justiça considerasse que não tinha provas ou não estava muito sustentada, você podia punir essas pessoas com multa, ameaça de prisão. Uma situação, então, bastante complicada, bastante problemática. Tanto que foi até revertida, né? A Malásia derrubou essa lei, né? O governo que tinha aprovado essa lei também caiu já, né? Foi eleito um outro grupo, porque foi trágico. E um dos receios que eu tinha com as notícias falsas aqui no Brasil é que elas iam ser usadas como um subterfúgio, como uma desculpa para passar legislação que ia abrir muito espaço para censura e problemas mais graves ainda no Brasil. Então, para resolver um problema sério que existe, é inegável, das notícias falsas, eu acabar criando novos problemas, né? Tentar invadir a privacidade das pessoas, criar mecanismos de sistematização de coleta de dados sem muita transparência, e começar a punir pessoas que faziam denúncias, que faziam críticas e que colocavam essas informações nas redes sociais. Então, para evitar esse tipo de problema, eu acabei estudando um pouco esse tipo de tema e propondo soluções alternativas e complementares a essa abordagem punitivista, né, de sair por aí prendendo, etc. É lógico que alguns casos mais graves a gente pode ter investigações, né? Alguns casos mais graves é possível criminalizar, já existe inclusive lei para isso, né? Injúria, difamação, mas não, a gente tem que tomar um pouco de cautela com quem quer se aproveitar dessa oportunidade agora, nossa preocupação com as notícias falsas, para dar essa solução universal, né, para todos os problemas aí, de começar a colocar novas regras, e essas regras podem trazer problemas bastante graves. Como eu tinha estudado no doutorado, como essas regras bem intencionadas podem ser usadas para silenciar críticas, para silenciar posições divergentes. Eu fiquei bastante preocupado quando a gente viu lá entre 2016 e 2017, num período em que a democracia no Brasil estava abalada, né, e abriu um espaço para uma lei que poderia cercear ainda o debate público. Eu achei que era importante entrar nessa discussão e mostrar uma alternativa, a alternativa da educação, né, uma alternativa para o público saber separar melhor quais são as informações de qualidade ou não. Uhum. Você chegou até, eu dei uma olhadinha no seu artigo que você analisa junto com o Sakamoto e outro professor da Casper. Vocês analisam o TSE, fala um pouquinho para a gente o que o TSE, sobre o que é esse artigo, assim. Esse é um artigo que a gente publicou agora em 2020, né, na revista Brazilian Journalism Research, é uma revista bastante
conceituada da Sociedade Brasileira dos Pesquisadores de Jornalismo, sai inclusive com tradução para o inglês, é uma revista bem importante, tem uma boa circulação, e a gente analisou um caso que é considerado na justiça como caso paradigmático, caso inicial, né, que abriu espaço para essa jurisprudência, que trata de notícia falsa dentro das eleições. Então, era da eleição de 2018, né? Na eleição presidencial de 2018, a gente tem que lembrar que começa essa gritaria, essa preocupação com notícias falsas em 2016, durante a eleição americana. A gente teve também em 2016 uma eleição aqui no Brasil, as nossas municipais, mas esse fenômeno não foi tão demarcado, tão forte, não foi nada excepcional naquele período. Nas eleições seguintes, em 2018, havia uma preocupação muito grande de que, assim como nos Estados Unidos tinha circulado conteúdo bastante problemático, de que a eleição brasileira também ia ser o espaço para a divulgação de informações falsas, como acabou sendo. Depois a gente pode até discutir o quanto que isso tem ou não impacto nas eleições. Tem algumas pesquisas legais nos Estados Unidos que mostram a limitação do impacto desses conteúdos falsos, mas eles existem, a gente pode tentar combatê-los aí sem dúvida. E a gente analisou um caso envolvendo a candidata Marina Silva, em 2018 ela era candidata pela Rede, e ela tinha se incomodado com algumas postagens, a candidatura dela, né, evidentemente. Os representantes legais dela tinham se incomodado com algumas postagens em plataformas de redes sociais como o Facebook, que faziam denúncias, né, que propagavam denúncias, na verdade, que já tinham sido feitas por envolvidos na Operação Lava Jato, conectando o nome da candidata com investigados de corrupção. E aí eles pediam para esses conteúdos serem removidos porque eles eram informações falsas, eles eram fake news. Esse foi o primeiro caso que foi analisado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão da justiça responsável, né, pelo funcionamento, pelas dúvidas, pelos problemas eventuais da justiça eleitoral, que julgam esses casos. E esse foi o primeiro caso em que a gente teve aí uma condenação, né? Os conteúdos foram removidos, foi pedida informação de quem postou esses conteúdos e potencialmente punições podem ser colocadas contra esses usuários. Só que esse é um caso bastante interessante porque as denúncias que foram propagadas dentro desses posts, elas não foram inventadas. Elas constavam de depoimentos que foram apresentados inicialmente durante a investigação da Lava Jato. Os investigadores da Lava Jato, posteriormente, não incluíram essas delações premiadas dentro do processo da investigação, mas inclusive tinha saído já reportagem na mídia tradicional. Saiu matéria na Folha, saiu matéria no jornal O Globo, né, do Rio de Janeiro. Então a mídia tradicional estava já falando dessas denúncias envolvendo a candidata. Isso não era uma informação secreta ou sigilosa ou absurda nem nada. E os posts, eles davam uma exagerada, ou seja, eles davam um tom sensacionalista para essas denúncias, mas não tinham um conteúdo completamente fabricado ou falso. Então, eu, o Leonardo e o Rodrigo Lati, a gente foi analisar esse caso especificamente como o juiz, né, responsável por esse julgamento, ele tentou justificar essa decisão. E, tradicionalmente, na justiça brasileira, a gente tem uns casos que são muito embasados em outros casos, em outras decisões semelhantes ou na legislação. Só que a legislação era muito recente, ela tinha acabado de ser aprovada, não tinha outros casos, e o juiz ele foi tentar se escorar em outros relatos que eram de fora do universo do direito. Então, tem pesquisas acadêmicas, tem reportagens de jornais que são citadas dentro desse processo. É uma forma de ter um pouco mais de abertura. Isso é uma surpresa positiva nossa fazendo análise desse caso, de ter um diálogo com a sociedade e usar conceitos, conteúdos que estavam sendo discutidos na mídia naquele momento. Mas esse é um caso um pouco polêmico, né, por envolver uma denúncia que estava circulando, que não era completamente inventada, mas que foi assim considerada. Teve uma repercussão muito pequena essa remoção em veículos de comunicação e acabou depois disso abrindo uma porta aí bastante problemática. A gente viu o Supremo Tribunal Federal em 2019, né, ano passado, ameaçando tirar do ar sites de jornalismo que estavam divulgando, de novo, denúncias que constavam de processos jurídicos, como se essas denúncias
fossem casos falsos, né? Como se eles fossem inventados. Então a gente está tendo muita preocupação com o que é considerado fake news, o que é considerado informação falsa. Até documentos que constam de processos jurídicos estão sendo considerados como informação falsa, e isso é bastante preocupante, é bastante problemático, porque abre um espaço para censura muito grande. Uhum, uhum. É bem interessante isso que você fala, porque às vezes a gente pode ter a ideia, não é, de que uma notícia falsa, ela é 100% falsa. Não é? Quer dizer, essa coisa de que tudo que está nela tem que ser falso. E não necessariamente. Quer dizer, pode ser uma meia notícia falsa. É uma notícia falsa, né, mas utilizando alguns dados verdadeiros, né, Uhum. alguns dados que saíram, né, em imprensa. Então, eu acho que é um fator que confunde mais o público, não é? De alguma maneira, enfim, ajuda nisso. Eu queria pensar um pouquinho com você. Bom, como você já falou, esse fenômeno das fake news começou a ficar alardeado desde 2016. Mas dá para dizer, você considera que esse fenômeno, esse problema das fake news, é um problema estritamente contemporâneo ou tem manifestações mais antigas disso? Assim? Joás, é uma questão muito importante até para a gente entender o que é específico da nossa área, da nossa era, né, e da nossa área no jornalismo especificamente, e quais são as raízes comuns, né, desse fenômeno. Se você considerar o conceito de mentira, um conceito amplo, né, de uma informação que não é verdadeira, né, que ela é passada para frente, com intencionalidade ou não de enganar outras pessoas, isso não foi inventado em 2016, né? Esse daí é algo inerente à própria comunicação, né? Isso daí já é um fenômeno antiquíssimo. Mesmo a publicação de informações que não são verdadeiras por meios de comunicação, sejam eles redes sociais ou não, isso também não é um fenômeno novo, isso já existia anteriormente, né? Então, a gente tem que saber separar as coisas. Até por isso que é problemático quando as pessoas às vezes consideram que fake news pode ser um sinônimo de mentira. Qualquer coisa que não é verdadeira. Ah, você falou que ia chegar às 7 horas na live, né? Chegou às 7h30. Ah, isso era fake news. Não, não, peraí, calma. Já tem um termo muito bom para falar desse tipo de problema, que é mentira. A gente não precisa criar uma outra palavra para falar disso, né? Você não precisa inventar um negócio desse. Até quando, por exemplo, jornalistas publicam informações que são incorretas, às vezes por imperícia, ou seja, porque eles não apuraram muito bem essa informação, às vezes de forma mal intencionada, né, por má fé, para tentar, por exemplo, manipular um processo eleitoral, etc. A gente já tem isso é crime de imprensa, né? Ou são erros de imprensa. Esse fenômeno já é um fenômeno bastante antigo, né? Não é novidade, a gente precisa ter essa separação. O que é novo? Por que de 2016 para cá a gente começou a dar um novo nome, uma nova etiqueta, um novo rótulo para esse tipo de fenômeno? Qual é a sua especificidade? É que nessa nossa década, a gente primeiro tem um papel diferente do usuário comum. Eu, você, quem está vendo essa live. O usuário comum agora tem uma capacidade de conexão e de propagação muito mais rápida. Ela já existia antes. Se você via uma informação na sua frente, né, testemunho direto, você ouvia pelo rádio ou pela televisão, você podia comentar com alguém do seu lado, você tinha uma capacidade de propagação, né? Você podia passar essa informação para frente. Porém, isso era limitado, demorava, tinha um certo custo de tempo. Hoje em dia, com as plataformas digitais, a gente já está em redes hiperconectadas e a nossa capacidade de propagação é muito mais fácil. Você vê um conteúdo passa para frente, para 20 contatos, 20 contatos vão passar para mais 20 contatos, isso vai se multiplicando e cresce exponencialmente de uma forma muito rápida. Então, essa é uma novidade importante, né? A gente está nesse espaço das redes sociais e tem uma capacidade de propagação muito grande. Tem uma outra diferença importante, né? E aí acho que de 2016 é um grande marco, porque a construção de plataformas online, fazer um site, começou a ficar muito simples. Na internet dos anos 90, já foi um processo bem grande de democratização, de você ter um espacinho no meio de comunicação. Se você quisesse ter um meio de comunicação nos anos 70, nos anos 80, ou você abrir uma editora de livro, ou você fazer um jornal, um programa de rádio e televisão, era difícil, era custoso. Você tinha que ter muito conhecimento técnico, saber operar o maquinário, você tinha que ter um investimento financeiro muito grande, você tinha que ter uma capacidade de distribuição gigantesca. Agora, com a internet, você não precisava de tudo isso. Conhecendo um pouco dos códigos, você podia montar um site,
você hospedava ele de uma forma bem barata, né? Era muito barato você conseguir fazer essa hospedagem. Então já ficou fácil nos anos 90 você construir um espaço seu dentro do cyberespaço. A grande mudança é que no começo dos anos 2000, a gente tem a chamada Web 2.0, que são essas plataformas que facilitam, né, deixam num custo praticamente zero para o usuário a publicação de conteúdos próprios. Então, se nos anos 90 eu quisesse ter uma página, eu tinha que fazer uma programação, gastar algumas horinhas fazendo um site, eu ia pagar lá uns R$ 10 por mês para ter uma hospedagem num site meu. Hoje, se eu quiser ter uma página minha, estou entrando na internet pela primeira vez, eu entro no Facebook, eu entro no Twitter, no Instagram, e em 3 ou 4 cliques eu tenho um perfil meu e eu posso começar a postar informação lá de forma gratuita, muito rápida, e eu já tenho uma capacidade de exposição dentro dessa rede muito grande. Então, no começo de 2016, 2015, algumas pessoas usaram essas ferramentas, né, ferramentas de criar sites na internet muito baratas, acessíveis, e começaram a criar sites que pareciam ser sites jornalísticos. Então, a ideia da fake news Uhum. lá em 2016 era você criar sites online que simulavam o formato, a linguagem jornalística, que tinha uma aparência de jornal. E esses conteúdos, eles tinham uma força de viralização muito grande pelas redes sociais. Então, dois economistas norte-americanos, o Alcott e o Gintzko, fizeram uma pesquisa tentando identificar o que tem de específico nesses sites, e dos fatores que eles identificaram é que esses sites dependiam muito de público que vinha das redes sociais, diferente de veículos tradicionais, jornalistas, né, que não precisavam tanto das redes sociais. Muita gente já acessava diretamente essas plataformas. Então, uma grande novidade lá é que você tinha um público hiperconectado, era barato e fácil de fazer esses sites, e os sites começaram a brincar com a linguagem jornalística. O jornalismo se tornou tão padronizado, um jeito de contar a história, contar uma notícia, se tornou tão fácil que as pessoas passaram a replicar esse modelo. Qualquer um podia escrever um texto que parecia para um público geral, né, sem ter muitos conhecimentos, parecia um relato jornalístico, parecia um veículo jornalístico. E assim era compartilhado, assim era passado para frente. Né? Então, em 2016, a gente tem um primeiro susto, né, com a força desses conteúdos, porque durante a eleição dos Estados Unidos e durante o referendo do Brexit no Reino Unido, assim como no acordo de paz com as Farc na Colômbia, algumas das informações que mais viralizaram nas redes sociais vinham de sites completamente obscuros, que ninguém nunca tinha ouvido falar, e quando foram investigados, descobriram que eram sites que não tinham uma autoria muito clara, que não tinham uma sede facilmente identificável, que publicavam informações falsas. Um desses sites, basicamente, a informação mais confiável dele era a previsão do tempo. Quando a previsão do tempo é o mais confiável num veículo jornalístico, você já deve suspeitar o que ele está apresentando para as pessoas. Então, a gente começa a ter essa preocupação em 2016 com esses conteúdos falsos que tentam passar uma imagem do jornalismo. Depois as notícias falsas elas vão se transmutando, porque é como um vírus. Ao mesmo tempo em que você começa a criar resistência, ou seja, mecanismos para combatê-lo, né, os mais eficientes em se propagar, em sobreviver a essa resistência, eles vão ganhando mais espaço. Então, as notícias falsas elas também passam por mutações nos últimos anos. Elas têm agora outros formatos, outras linguagens, porque a forma tradicional de produção ela já consegue ser minimamente combatida. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, cuidado com sites por aí, e aí, para sobreviver, os produtores e propagadores de fake news vão mudar o seu formato, vão mudar o seu modelo de negócio. Uhum. Você falou dessa questão das redes sociais, assim, como que elas ajudaram a impulsionar. Que outros fatores você acha que podem ser usados para explicar essa rápida disseminação, assim? Porque realmente uma velocidade muito grande, né? Você apontou, eu acho que as redes sociais são um elemento importante, mas o que é sedutor, assim, na notícia falsa? O que está em jogo aí? Né? Elas usam uma sabedoria que o jornalismo aprendeu, né, na virada do século XIX para o século XX. Emoção. Né? A emoção atrai a pessoa e a emoção prende a pessoa. E a grande sacada das fake news é que não só ela atrai e prende, como ela também ajuda
o leitor, o usuário, o público dessas notícias a serem propagadores, né? Então, o jornalismo tradicional já tinha, né, desde a época do jornalismo sensacionalista, do jornalismo que a gente chama aqui no Brasil de uma imprensa marrom, uma imprensa de baixa qualidade, já sabia explorar as emoções básicas, emoções como o medo, o ódio, o rancor ou a compaixão. Então você construi histórias em que está muito claro que tem um vilão e tem um herói, tem uma narrativa que parece quase de uma novelinha, informações bizarras que envolvem, por exemplo, crimes bárbaros, para que as pessoas fiquem com medo ou com revolta, que sintam essas emoções muito fortes. O jornalismo já sabia explorar essas emoções, né, há mais de 100 anos atrás, né? Isso não é grande novidade. E essas emoções elas atraíam as pessoas para comprar os veículos jornalísticos e elas prendiam as pessoas. Tem um caso que, numa pesquisa junto com a professora Elisa Casadei, da SPM, eu analisei os casos de que a gente chama de proto-fake news, né, de informações falsas que foram divulgadas pela imprensa tradicional, né? A gente tem o caso do bebê Diabo, né? Um caso bastante famoso aqui em São Paulo, do Notícias Populares, né? Que nos anos 70 divulgou essa história maluca de que teria nascido um bebê aí que era, na verdade, possuído pelo demônio. De novo, era uma informação que tinha um pedacinho de verdade. Tinha nascido um bebê com um problema no cóccix, né? Ele tinha uma pequena protuberância, mas não era uma cauda, não era um demônio, era um bebê normal, né? Ele só precisava passar lá, né? Normalmente por um tratamento, não teria nenhum problema mais grave por causa disso. Mas essa história vai sendo inventada e essa história bizarra atrai o público, as pessoas compram aquele jornal, era um dia fraco de baixa tiragem, as pessoas querem consumir essa informação, e as pessoas ficam presas naquela história. No dia seguinte, elas queriam saber mais do bebê. Então, os jornalistas que inventaram esse bebê diabo, eles precisaram contar uma saga do bebê diabo em semanas e ficaram aí vendendo. E as pessoas pediam, eles falaram que o bebê diabo ia embora, as pessoas queriam mais, mandavam cartas. Então, a emoção não só atrai, mas ela também prende as pessoas. O grande salto das notícias falsas de 2016 foi perceber que as pessoas estavam mobilizadas e elas, assim como lá atrás, elas escreviam cartas para os jornalistas querendo saber mais informações. Em 2016, com as redes sociais, elas ajudavam a propagar esses sites. Então, criava-se um site que era desconhecido, ninguém nunca tinha ouvido falar. Você postava nas redes sociais um conteúdo absurdo e os próprios usuários que iam replicando por grupos de mensagem, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, os usuários ajudavam a dar uma audiência maior para esses veículos. Porque não só eles eram atraídos a clicar nesse conteúdo, mas também eles eram atraídos a propagar esse conteúdo. A emoção funciona como um gatilho importante, né, como um alavancador da divulgação desses conteúdos falsos. Eles não inventaram essa estratégia, né? Isso já era explorado por outros veículos. As narrativas ficcionais, como as novelas, usam, né, também a emoção como um elemento importante. O jornalismo já usava isso. E as notícias falsas basicamente vão só copiar essa fórmula, só que transformar o que era excepcional no modelo central deles de produção, né? Na principal estratégia de divulgação dos conteúdos. Uhum. Daria para pensar também que as notícias falsas muitas vezes afirmam uma coisa que a pessoa quer ler, quer Sim, ouvir, ela quer. Que é uma impressão que eu uma, tenho também. Às vezes a pessoa ela tem uma ideia do que seja alguma coisa e ela encontra exatamente na notícia que ela pensa. Então aquilo é muito sedutor, que ela divulga sem realmente checar, né, se aquilo é verdade ou não. Né? exato. É o chamado viés Olha de só, confirmação, né? sim. A Rosana aqui falou, essa é uma ótima questão, que define o jornalismo, como parece que qualquer pessoa pode ser jornalista. Isso vai também para o jornalismo independente ou alternativo, que ele também deve ser profissional. Profissional. Isso se perdeu em anos recentes. Né? Você tem alguma relação entre a propagação de fake news e o papel do jornalista hoje em dia? Assim, tem alguma relação nesse sentido? Sim, acho que esse é um fenômeno muito importante, né, que a Rosana destacou. Eu tinha mencionado quando o jornalista abre a porta por publicar informação que não é muito qualidade, não tem muita qualidade, né, não é muito confiável.
A gente fez esse levantamento aí de casos, né, da imprensa tradicional, de jornais, revistas que publicaram informação que não era verdadeira, às vezes sabendo que essa informação não era verdadeira, né, uma estratégia sensacionalista, bem exploratória. Então esse é um primeiro problema é bastante grave, e até isso criou dois fenômenos. Criou um fenômeno entre os jornalistas e um fenômeno para o público. Então, para os jornalistas, isso acaba meio que criando uma certa lição de que apelar pode ser benéfico, né? De que você tomar algumas liberdades com a verdade, você pode conseguir um público maior, conseguir um maior reconhecimento, você vai dar maior visibilidade, seu jornal vai vender mais. Então, isso criou uma tentação para o produtor das informações, né? Por outro lado, o usuário ele passa a desconfiar dos veículos tradicionais, porque o jornal, a revista tradicional publica uma informação que não é verdadeira e não acontece nada, ninguém vai preso, ninguém é punido, que absurdo isso. Então isso cria uma desconfiança nos veículos tradicionais e empurra muita gente para veículos ou narrativas alternativas, que tem alguns que são maravilhosos. A gente tem grandes jornalismo, uma tradição aqui no Brasil de jornalismo alternativo desde a ditadura militar até hoje em dia temos sites muito bons, só que nós temos também veículos alternativos que não têm, né, um compromisso muito grande com a verdade. Basicamente, eles têm também uma prática alternativa de jornalismo, que são os fatos alternativos, né? Você inventa uma coisa na sua cabeça e publica nesses veículos. Então, é um pouco problemático. Isso abre um pouco de desconfiança quando um veículo tradicional, por exemplo, vai tentar provar que uma informação está falsa, faz o chamado fact-checking, né? Vai fazer a refutação. O público fica com uma desconfiança em relação aos veículos tradicionais, porque já foi enganado no passado, e acredita que o independente, o jornalista pequeno, menor, é melhor, né? E, às vezes isso acontece, às vezes não. Depende muito da qualidade da informação. O problema é que a gente, de modo geral, tentou treinar as pessoas, ou mostrar para as pessoas que o alternativo é melhor do que o tradicional. A hegemônica é melhor ou pior do que a mídia alternativa. E a gente não sempre focou no método de apuração. Como o jornalista apura essa informação, como ele é transparente com as suas fontes, como você pode conseguir confirmar isso em outros veículos ou não. Esse é um saber um pouco mais complexo. Se a gente tivesse focado nisso, a gente não teria tanta dor de cabeça hoje em dia. É mais fácil você entender como o jornalista faz uma boa apuração, para além de uma matéria, você perceber se aquela é uma matéria boa ou é frágil. Se aquele relato ele se sustenta ou não. E tomar um pouco desse cuidado, dessa cautela. Dentro da cabeça do público também, isso abre um espaço para alguns usuários perceber de que a fórmula do jornalismo pode ser facilmente copiada. E se dá para ganhar dinheiro inventando mentira, qualquer pessoa é capaz de fazer mentira, né? O jornalismo como uma habilidade própria de apuração e de construção de relatos e opiniões, se ela não é mais tão específica, qualquer um pode sair por aí inventando, criando essas informações, então parte do público ocupa esse espaço. Tem muita gente que não é jornalista profissional e faz um ótimo trabalho, mas muitos produtores de informação falsa são pessoas que não são profissionais, não conhecem muito bem como funcionam essas plataformas e passam simplesmente a inventar, porque é uma estratégia para conseguir esse espaço, conseguir um pouco mais de penetração e ter um pouco mais de público também. Uhum, Um fenômeno bem sério. sim, sim. Deixa eu ver aqui, a Rosana escreveu mais umas coisas. Quando você vê, só comentar um pouquinho, você Ela tinha disse, mencionado a questão do viés cognitivo, do viés de confirmação, né, de que a gente sim, acreditar sim. já numa informação. Esse é um ponto bastante importante, porque quando a gente a gente encontra uma informação que se encaixa muito nos nossos preconceitos, nas informações que a gente já tem, as expectativas, a nossa guarda baixa. Né? A gente não tem tanto criticismo. Então, essa crítica que eu falei sobre o método, ficar cauteloso com a informação e perceber se ela está apelando para a nossa emoção em particular, a gente ativa esses mecanismos quando é uma informação que contesta as nossas perspectivas, quando é algo que desafia a nossa visão de mundo. Aí a gente tem uma postura crítica de desconfiança. Quando é alguma coisa que se encaixa perfeitamente no que a gente acredita, parece que a nossa guarda baixa, porque isso está só simplesmente confirmando o que a gente já imaginava. Por isso que muitas informações falsas apelavam para preconceitos, porque era uma forma das pessoas caírem, serem fisgadas nessa isca e passarem para frente. Sim. A Rosana comentou que ela estava procurando uma notícia científica que dissesse que podemos ter festa de Natal com a família.
Ela não encontrou. Ela encontrou um monte de notícia falsa. Justamente, né? A pessoa acha que ela quer tanto, né? De que vai dar para ter a festa, né? Que aí ela compartilha, né? A torta direito. Né? A Sofia perguntou aqui, fez uma pergunta interessante. Como que a gente pode pensar na função do letramento midiático e na crítica da mídia diante de conteúdos falsos? Como que a gente pode articular essas duas coisas? Essa é uma pergunta muito boa da Sofia, que é justamente a área de trabalho que eu tenho atuado, né, nesses últimos 3 anos, né? Esse chamado letramento midiático ou a alfabetização midiática, ou a gente pode chamar um termo mais amplo ainda, que é a educação midiática, é você tentar mostrar para o público geral como os meios de comunicação funcionam, né? E a gente sabe, de modo geral, como funciona a parte técnica do usuário. Então, onde é que a gente clica para compartilhar um conteúdo, né? Como é que você se conecta, que tipo de postagem é legal para você fazer, como é que tagueia uma pessoa ou não. O usuário sabe, às vezes, como funciona, né, o aparato na linha de frente, na parte final. Né? Então, muita gente fala, eu sei os meios de comunicação, estou em várias redes sociais, eu leio jornal, eu leio, vejo televisão, eu sei como é que funciona, sabe como funciona como usuário, mas sabe como é que é a produção desses veículos, como eles são distribuídos, né? Qual é a propriedade desses veículos, quais são os interesses que estão envolvidos. Então, a educação para a mídia basicamente é mostrar para as pessoas como esses veículos são produzidos, para que elas saibam separar e consumir criticamente o que é difundido pelos meios de comunicação. Para você perceber, por exemplo, que olha, tem alguns produtores de música, de cinema, que não estão muito preocupados com construção de conteúdos criativos. Eles só querem basicamente dar mais do mesmo, né? Então, aí você quer consumir esse conteúdo? Beleza, você pode consumir esse conteúdo, mas consuma conscientemente. Se você quer uma coisa diferente, inovadora, olha, tem por aqui, tem esses produtores que são interessantes. Assim você pode consumir essa informação de uma forma mais criteriosa. E, ao mesmo tempo, também produzir informação de forma mais criteriosa. Porque todo mundo que tem um perfil numa rede social, hoje em dia, está produzindo informação, está inserido como produtor midiático. Tudo que você posta, o conteúdo que você coloca no ar, você está produzindo mídia. Ah, eu não, imagina, eu não vou me expor, eu só fico navegando, mas eu não posto nada. Ao navegar nessas plataformas, se você está usando a internet, você está usando a rede social só como um consumidor, você já está também produzindo dados, né? As preferências que você tem, que conteúdos você interage, onde você clica, etc., é guardado por essas plataformas. Essa, por exemplo, que a gente está agora, o Instagram, né, do Facebook, essas informações são usadas para direcionar conteúdos semelhantes para você no futuro e para pessoas com um perfil semelhante ao seu. Então, você pode não estar postando nada, mas as informações da sua navegação, elas vão condicionar os conteúdos que você e pessoas como você vão ver depois. É por isso que a gente precisa consumir criticamente e produzir informação criticamente, porque essa é uma parte muito grande da nossa mídia. Em 2020, acho que isso ficou grande, né? Porque ficou evidente o quanto que a gente está na frente de uma tela, né? Mas mesmo antes disso, o nosso consumo de mídia é bastante elevado. O tempo que a gente passa consumindo informação mediatizada, ou seja, que é passada por um meio de comunicação, né, uma tela, um computador, um programa de televisão, um filme, uma música que você ouve, um podcast, ele tem ocupado cada vez mais a nossa vida cotidiana. Então a gente precisa saber quais a gente quer consumir, em que momentos, com que frequência, e ter uma preocupação também para ter uma dieta mais equilibrada de mídia. Né? Esse é um conceito bastante interessante de um autor chamado Clay Johnson, da dieta informativa, em que você precisa, da mesma forma como quando você vai se alimentar, você tem que ter um consumo equilibrado, né, para você não exagerar na sobremesa e não comer a salada, por exemplo, evitar fazer isso. Nos meios de comunicação, a gente também tem que fazer isso. A gente tem que ter informações que são importantes, que são relevantes. Pode ter aquela informação que é mais sensacionalista? Pode, mas com equilíbrio. Você pode jantar só sorvete? Poder você pode, mas você passa mal. Você pode só consumir boato, rumor, informação falsa? Poder você pode, mas isso vai trazer problemas para você e para as pessoas próximas de você. Então, essa educação midiática, ela serve para mostrar para as pessoas como os veículos de comunicação funcionam, o que eles fazem com a gente, para que a gente possa fazer coisas melhores com eles, né? Para que a gente possa utilizar os meios de comunicação de uma forma mais equilibrada, mais consciente, mais criteriosa, e que a gente não seja usado simplesmente por quem opera dentro desses veículos. Uhum, uhum.
Sim, um processo super importante. É, olha só, geralmente é assim mesmo, o tempo está voando, já são 7h50. A gente está quase aqui no tempo final. Claro que a gente não vai abordar todo o assunto, a ideia aqui é que seja mais uma introdução mesmo ao tema, mas a gente falou super pouco das eleições. Eu queria que você falasse um pouquinho assim. Bom, o 2018, como você falou, já teve muito caso, né? A gente pode. Tem a questão, a notícia relacionando o Haddad com a legalização da pedofilia, a distribuição do kit gay, essa aí é um clássico, né? A filiação do Adélio Bispo de Oliveira, uma pessoa do Bolsonaro, com a facada lá, ao PT. Quer dizer, um monte de notícias, né? Que igual isso. Você acha que primeiro, você acha que o Jair Bolsonaro foi favorecido por isso de alguma maneira? A eleição dele foi favorecida nesse sentido? Ou não? Que você sabe a respeito disso? Acho que a gente primeiro não pode, como cientista, como pesquisador, bater o martelo, porque o processo do voto é um processo muito complexo, né? As pessoas vão usar vários outros fatores. Não é só o que ela viu no celular que Uhum, vai definir a perspectiva dela. A gente tem que ver o desgaste que já tinha no candidato do outro lado, né? O PT já tinha vindo de alguns anos aí com muito desgaste, denúncias de corrupção. Existia um segmento da sociedade que já estava antes do Bolsonaro ser candidato, já tinha uma resistência muito grande a essa candidatura. Você tem outros fenômenos que são importantes para se levar em consideração, né? O crescimento das redes que o bolsonarismo tinha já desenvolvido, ele já tinha uma capilaridade midiática muito grande, então muitos veículos de comunicação, não os veículos de comunicação tradicionais, rádio, televisão, porque não tinha muito espaço, né? A mídia tradicional não estava dando mais muito espaço para ele, mas ele conseguia, né, ter um mecanismo direto de divulgação, redes sociais, né, aplicativos, passar essas informações para frente. Mas acho que vale a pena a gente pensar um paralelo com a eleição dos Estados Unidos em 2016, né? A eleição dos Estados Unidos em 2016, nós temos dados um pouco melhores, né? Ela foi uma eleição super apertada, né? Uma eleição em que o Donald Trump foi eleito, mesmo não tendo vencido o voto popular, mas porque a eleição lá é uhum. indireta, em alguns estados-chave, o Trump teve uma margem apertadinha que seria o suficiente para que ele foi suficiente para que ele levasse aqueles estados. Então, mesmo numa eleição super apertada contra a americana em 2016, dois economistas que eu mencionei já, né, o Alcott e o Gintzko, eles fizeram uma pesquisa sobre o impacto das informações falsas lá em 2016. E vamos lembrar que em 2016 todo mundo foi pego de surpresa por esse fenômeno. Não tinha muitos checadores apurando informação que circulava nas redes sociais, não tinha curso de educação midiática nas escolas para as pessoas, como tem hoje em dia. Então foi assim, era uma época em que o vírus chegou e não tinha anticorpos, não tinha vacina, não tinha tratamento, né? Tava passando isso por todo mundo. Mesmo nessa eleição, a pesquisa do Alcott e do Gintzko aponta que o número de pessoas que aponta ter recebido conteúdos falsos e acreditado nesses conteúdos não era grande o suficiente para você virar a eleição nesses estados chaves nos Estados Unidos. Isso foi uma eleição apertada. No Brasil, em 2018, o resultado da eleição final foi muito elástico, né? Foi uma margem de votos do primeiro candidato do primeiro lugar para o segundo lugar muito grande, né? Então, por mais que tenha Uhum. circulado informação falsa, não tenho nenhuma pesquisa que vai te falar com certeza foi ou não foi, mas usando essa pesquisa americana como um paralelo, eu tenho muita prudência, muita cautela para considerar que foi ou não foi a eleição definida em 2018 por causa de notícias falsas. Se eu tivesse que tirar uma posição, as pesquisas apontam que esse não é o fator predominante. Isso não quer dizer que Uhum. o processo não teve impactos problemáticos. De novo, a denúncia da Patrícia Campos Melo, que eu mencionei, né, está no livro Máquina de Ódio, e antes ela já tinha publicado na Folha de São Paulo, ela fala sobre doações de empresários para a divulgação, né, para a criação de redes de propagação de informação mobilizadora que fosse contrária à campanha do PT lá em 2018. E alguns conteúdos também que fossem favoráveis ao Bolsonaro. Aí no meio não tinha só informação falsa, tinha informação que era verdadeira, tinha informação um pouco exagerada, Uhum. tinha opinião e tinha também informação falsa, mas não era só informação falsa. E qual que é o Uhum. problema? Que essas doações são ilegais, né? Você
quer fazer doação para um candidato, você pode fazer, mas tem que seguir aquelas regras que a Justiça Eleitoral faz. Hoje em dia, até a divulgação desses conteúdos, né, a propagação desses conteúdos em plataformas de mensagem direta, como o WhatsApp, hoje em dia elas estão proibidas. Em 2018 podia, deu tão errado que passou a ser proibido esse mecanismo por lei. Mesmo sendo um número pequeno de pessoas, isso ainda assim é um crime eleitoral, é um problema bastante grave, deve ser combatido, deve ser evitado. Então, eu tomo muito cautela, né? E não dá para a gente dizer que a eleição de 2018 foi ganha por causa de informação falsa, assim como não foi ganha por causa desses aplicativos. Mas informação falsa circulou. Esses aplicativos de mensagens, eles foram usados, pelo que a justiça está indicando agora, de forma ilegal, de forma irregular. Isso acabou beneficiando um dos lados nessa disputa, e isso é problemático. A gente precisa saber lidar, responsabilizar quem cometeu crimes, se a justiça assim comprovar, e esse é o foco que a gente tem que ter. A gente não pode, acho que é uma forma que a esquerda, de modo geral, tenta construir, de que o povo vota certo quando vota na esquerda e quando o povo vota na direita é porque foi enganado, foi manipulado, caíram. Não, as pessoas têm outros interesses, né? E os grupos políticos tentam mobilizar, em alguns momentos, esses interesses eles são mobilizados para pautas, né, de um lado ou para pautas de outro lado. O quanto você usa emoção ou informação falsa pode variar de um grau para o outro, mas não é esse o único elemento, não é esse o fator preponderante para você ter um resultado. A gente tem que levar em consideração muitos outros fatores para explicar 2018. Da facada que você mencionou e não ter participação nos debates eleitorais, até a resistência dos candidatos do PT, a prisão do Lula, tem muitos outros fatores que foram muito mais preponderantes do que a divulgação de informação falsa lá em 2018. Uhum. Olha só, por mim a gente continuava esse papo, mas já são 7h57. Uhum. Então eu queria que você falasse aí as palavras finais para o internauta, para finalizar aqui nosso bate-papo. Bem, deixar um convite, né, para quem quiser saber mais informações sobre esses estudos, as pesquisas que eu mencionei e sobre o trabalho de educação midiática, quem quiser saber melhor como funcionam os meios de comunicação, deixo aí o convite para as pessoas acessarem o site do curso que eu desenvolvi com o apoio do Facebook, junto com o Leonardo Sakamoto, da PUC de São Paulo, e o Rodrigo Ratier, da Faculdade Casper Libero. O curso é o Vaza Falciani, tá aqui no Instagram também, tem uma conta. O site é vasafalciani.com, né, Falciani com S, não se esquecendo. Lá tem as informações, tem as referências de tudo que eu falei e as pessoas podem gratuitamente acompanhar os nossos conteúdos lá e fazer o curso, saber melhor como você pode consumir veículos de comunicação das redes sociais de forma criteriosa, não ser enganado e não acabar enganando as outras pessoas no processo. Maravilha. Bom, eu queria só deixar registrado que eu aprendi muito hoje. Não é o tema que eu pesquiso, então com certeza eu sabia que ia aprender. Você que está aí assistindo a gente, fiquem ligados nas nossas redes. O Midiato tá com uma série de atividades, não só aqui no Instagram, mas também no Facebook, também no YouTube. Nós temos um blog, né? Então fiquem ligados. Na bio do nosso perfil aqui, do Midiato no Instagram, tem o nosso site com mais informações em que a gente atualiza eventos científicos de todos os tipos, as nossas publicações, não é? Dos mais diversos assuntos dentro dos temas da comunicação, das mídias e da linguagem. Então, eu queria encerrar aqui essa conversa. Foi um grande prazer ter você aqui, Ivan, e fiquem ligados até o nosso próximo Midiato Entrevista. Até lá. Obrigado, Caio. Tchau, tchau. Um abraço, gente.